E nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Vênus vai descobrir toda a verdade sobre Brenda e vai tirar a máscara da bandida de uma vez por todas, ao descobrir que ela é a grande responsável pela morte de seu pai, ao invés de Ramon. A mocinha vai ouvir uma conversa reveladora de Brenda com Léo e vai descobrir a verdadeira relação dos dois, além de saber o passado obscuro de Brenda. Vênus vai chamar a polícia com a ajuda de Murilo e vai dar um castigo mais do que merecido na desgraçada da Brenda. Vênus afirma: eu não acredito que era você o tempo todo. A gente quase foi da mesma família. Eu namorei o seu filho por anos. Agora eu entendo o motivo de você nunca ter gostado de mim. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Família é Tudo. Tudo deverá acontecer logo após Leda, Lulu e Nanda revelarem para Vênus que Ramon ameaçou Pedro de morte, porque ele estava tendo envolvimento com Brenda. A mocinha vai começar a montar o quebra-cabeça em sua cabeça e vai começar a suspeitar de que Ramon seja o grande culpado pela morte de seu pai, até que ela vai até a galeria e conversa com Léo sobre as suas suspeitas, deixando o cozinheiro desesperado. Léo implora: deixa essa história pra lá, Vênus. Esse cara pode acabar com você. Vênus afirma: é que não é tão simples assim, Léo. O Ramon é o pai do Tom. Ele quase foi meu sogro. Só em pensar nessa possibilidade, eu já fico toda arrepiada. Ele sempre me pareceu uma pessoa tão tranquila, tão em paz. Mas mesmo assim, Léo insiste: mesmo assim, Vênus, isso tudo é muito arriscado. Ele podia estar fingindo esse tempo todo, sei lá. Vênus balança a cabeça, um pouco pensativa, e comenta: sei não, Léo. O Tom também nunca me falou que o pai era tão possessivo. A verdade é que daquele casamento, a única pessoa que é um pouco mais incisiva assim é a Brenda. O Ramon não. Eu não consigo imaginar o Ramon atentando contra meu pai. Léo presta atenção em cada detalhe que Brenda acaba de lhe falar e fica com a pulga atrás da orelha. O cozinheiro então acaba comentando: então pode ser que ela seja pior do que eu pensava. Eu não percebi nada esse tempo todo. Vênus franze a testa ao ouvir aquilo e pergunta: como é? Como assim, Léo? Você conhece a Brenda ou o Ramon? Léo percebe que pode ter falado um pouco demais e se desespera ao perceber isso. É nessa hora que o cozinheiro tenta disfarçar e fala: não, foi só uma maneira de falar. É que eu não quero que aconteça com você o mesmo que aconteceu com a Joana, entendeu? Desconfiada, Vênus responde: não vai acontecer, pode ficar tranquilo. Léo fica mais agitado do que o normal, dá um beijo em Vênus e sai em direção à cozinha, deixando Vênus com a pulga atrás da orelha e um pouco desconfiada da atitude dele. Vênus até pensa em deixar Léo no canto dele, mas resolve ir atrás do cozinheiro, até mesmo para poder entender o que está acontecendo com o rapaz. Enquanto isso, Léo anda de um lado para o outro na cozinha, um pouco preocupado com essa situação toda, até que o seu celular toca e ele vê que é uma chamada de Brenda. Léo atende o telefone na hora e fala: que bom que você me ligou. Eu estava mesmo querendo falar com você. Do outro lado da linha, Brenda afirma: é, eu também preciso. Até porque eu não gostei nada de saber que você mentiu pra mim. Léo revira os olhos e responde: eu fiz isso para ver se para com essa onda de violência. Eu acho que o Ramon está indo longe demais com essa loucura. E pelo visto, não é só ele, não é mesmo? Brenda retruca: mas é claro que é só ele. Assim como ele está uma pilha de nervos com essa história toda. Tá morrendo de medo de ser desmascarado. E eu também. Léo pergunta: foi ele que atropelou a Joana, não foi? Ou foi você? Brenda responde: eu acho melhor a gente não ter essa conversa aqui no telefone. Vamos se encontrar que a gente conversa melhor. Léo confirma com a cabeça. E é bem nessa hora que Vênus se aproxima da porta da cozinha e acaba ouvindo o final da conversa dele no telefone. Léo então responde: tá bem então, mãe. Vamos nos ver naquele lugar que a gente foi quando te reencontrei.
Mas olha, eu não vou mais aguentar ficar vendo essa violência toda. Se isso acontecer de novo, eu falo para Vênus, eu não quero que nada de mal aconteça com ela. Vênus arregala os olhos e fica em choque ao ouvir aquilo vindo de Léo. Mas antes que ele possa notar a sua presença ali, a mocinha volta para o salão da galeria, ainda tentando absorver o que acabou de ouvir. É quando Murilo chega para conversar com Vênus sobre a investigação da morte do pai dela e encontra a mocinha completamente abalada ali. O advogado se aproxima dela e pergunta: o que foi, Vênus? Parece que viu assombração? Vênus arrasta Murilo para o lado de fora da galeria e comenta: eu acho que o Léo está sabendo de alguma coisa sobre o mandante do atentado do meu pai. Murilo franze a testa em choque e pergunta: mas por que você acha isso? Vênus responde: porque eu comentei que estava sendo um choque para mim achar que o Ramon tinha feito alguma coisa contra meu pai. E disse que ele sempre foi muito tranquilo, ao contrário da Brenda. De repente, ele agiu como se conhecesse a Brenda e foi para a cozinha todo preocupado. Mas assim que eu cheguei perto, eu ouvi ele falando com a mãe dele. Murilo franze a testa e pergunta: mãe? Ué, eu pensei que ele tinha sido criado num abrigo. Vênus responde: pois é, eu também achei. E se ele não me contou que reencontrou a mãe dele, uma coisa tão importante dessas até agora, é porque ele tem um motivo muito sério para isso. E eu preciso saber se isso está relacionado com a investigação do meu pai. Murilo passa a mão na cabeça e comenta: mas será que isso tem alguma coisa a ver com a sua investigação? Sei lá, eu não estou conseguindo ver essa ligação. Pode ser só coisa da sua cabeça. Mas Vênus afirma: é isso que eu preciso saber. Ele estava falando que estava cansado de tanta violência e que se continuasse assim, ele ia me falar tudo, porque não queria que ocorresse mais risco. Essa frase já é muito suspeita. Eu só consegui pensar nessa investigação que eu estou fazendo para saber quem matou meu pai. Murilo fica um pouco pensativo e sugere: bom, então nesse caso, você precisa saber quem é essa mãe do Léo e tem que fazer ele contar se isso está relacionado com a investigação, porque se tiver, ele sabe de mais coisas do que você. Vênus passa a mão na cabeça e fala: pois é, mas eu vou fazer melhor. Eu ouvi ele marcando se encontrar com essa mãe. Eu vou atrás. Eu preciso saber quem é essa mulher. O pior é que só de lembrar de como ele falou da Brenda, até passou uma coisa aqui na minha cabeça, mas é melhor ter certeza disso antes. Murilo arregala os olhos e fala: ah não vai me dizer que é o que eu estou pensando. Vênus afirma: pode ser, mas eu preciso ter certeza disso. Mas vou precisar da sua ajuda. Murilo pergunta: mas ajuda para quê? Vênus responde: eu vou seguir o Léo. Se essa mãe dele souber de alguma coisa sobre a morte do meu pai, eu vou te mandar uma mensagem para você com a minha localização e você chama a polícia. Tá na hora dessa pessoa que acabou com a vida do meu pai pagar por isso. Murilo fica um pouco preocupado e afirma que ela pode estar se arriscando demais fazendo isso. Mas Vênus afirma que não tem escolha, pois precisa saber de toda a verdade de uma vez por todas. O advogado então fala que pode ir com ela, mas Vênus afirma que acha melhor ir sozinha para não chamar muita atenção com mais gente. E o advogado então pede para Vênus tomar cuidado. A mocinha então observa Léo saindo da galeria, entrando em um táxi na frente do restaurante, e pega o outro que está vindo logo atrás, para que possa seguir o carro de Léo. Depois de um tempo, Léo finalmente chega no restaurante que marcou com Brenda, e vai até a ala reservada, assim como da outra vez. Ele só não esperava que Vênus estivesse na cola dele. Assim que Léo chega na ala reservada, ele já encontra Brenda lá lhe esperando. Eles se cumprimentam com um abraço e ela fala: estou muito decepcionado com você, Léo. Você não tinha que ter mentido para mim desse jeito. Léo responde: me desculpa, mãe. Você sabe que eu amo a Vênus. Não posso deixar que nada de mal aconteça com ela. Brenda retruca: pois então faça com que ela desista de investigar a morte do pai. Pronto, é muito simples. É nessa hora que Vênus aparece na porta e fica horrorizada ao ver Brenda conversando com Léo e descobre que ela é a mãe dele.
A mocinha se esconde atrás da parede para não ser vista e também para poder ouvir a conversa deles. Vênus sussurra: Pera, a Brenda é a mãe do Léo? Meu Deus do céu! Será que ela está envolvida na morte do meu pai? Na mesa, Léo responde: Eu já tentei fazer a Vênus desistir, mas ela está determinada, mãe. Olha, em nome do amor que você diz que sente por mim, faz o Ramon desistir de matar a Vênus. Brenda passa a mão na cabeça e responde: Não é tão simples assim, meu filho. O Ramon não quer ser descoberto de jeito nenhum. E outra, foi por minha causa que ele causou a morte do Pedro. Ele não quer ser desmascarado coisa nenhuma. Mas eu preciso da sua ajuda. Você precisa cooperar e me falar a verdade. Vênus arregala os olhos e fica em choque com aquilo que ouve, mas se controla para não aparecer. Léo encara a Brenda com uma certa desconfiança e comenta: A verdade é que eu nunca acreditei muito nessa história de que foi o Ramon que sabotou aquele bondinho. Eu percebi que você estava me cercando o tempo todo. Então, se é pra gente falar a verdade aqui, é melhor você começar. Brenda franze a testa e pergunta: Do que você está falando? Léo responde: Tô falando que eu tô achando que é você que está por trás da morte do Pedro e da Joana, não Ramon. Por isso está tão desesperada. E eu acho bom você me falar a verdade, senão eu faço um escândalo aqui. Nem adianta fazer essa cara de coitada. Brenda fica um pouco nervosa ao ser colocada contra a parede dessa forma, e então afirma: Tá certo, eu conto, eu confesso. Fui eu que sabotei o bondinho com o Pedro dentro. Mas eu não sabia que a Vênus ia estar com ele aquele dia. Léo a encara e pergunta: Por que você fez isso? Brenda respira fundo e revela: Porque o Pedro tinha me prometido ficar comigo e me assumir. Eu estava numa crise no meu casamento e queria me separar do Ramon. Mas aí eu descobri que o Pedro estava apenas se divertindo às minhas custas. Daí eu fiquei louca de ódio e jurei que ia acabar com ele. Léo comenta: Você é muito pior do que eu pensava, sabia? Meu Deus, eu sabia que tinha alguma coisa errada naquela sua história. Só não imaginava que a verdade fosse pior ainda. Brenda se desespera e implora: Eu só não te disse nada porque não queria que você ficasse com má impressão de mim. E também porque eu não queria que você contasse para Vênus. Eu dei um fim na Joana justamente por causa disso, para ela não abrir a boca. É nessa hora que Vênus manda mensagem para Murilo, para que ele chame a polícia e sai do seu esconderijo na hora. A mocinha grita: Então quer dizer que era você o tempo todo? Você que matou meu pai e ainda por cima deixou que o Ramon fosse considerado suspeito. Brenda se levanta na hora e fala: Mas o que é isso? O que você está fazendo aqui? Isso foi uma armadilha, Léo? Léo também se levanta assustado e responde: Claro que não, eu não marquei com a Vênus. Vênus retruca: Eu ouvi o Léo conversando com a mãe dele e resolvi seguir. Eu só não imaginava que a mãe dele fosse você, Brenda. E pior, não imaginava que você estava envolvida na morte do meu pai e da Joana e no atentado que eu sofri. Léo se desespera e tenta se explicar. Vênus, eu nunca te disse nada antes, porque eu descobri tudo isso tem pouco tempo e estava querendo te proteger. Vênus responde: Isso eu entendi, Léo. Pode ficar tranquilo. A minha raiva é com essa mulher aqui, porque agora eu entendo o motivo da Brenda nunca ser muito a favor do meu namoro com Tom. Brenda fica furiosa com aquela situação e retruca: Você que sempre foi uma intrometida, uma chata, sempre se metendo em coisas que não deviam. Até com meus 2 filhos você se envolveu. Vênus rebate: É só que um dos seus filhos, pelo visto, você abandonou no abrigo. Você não tem moral para falar de mim, Brenda. Não tem. Brenda grita: Olha como você fala comigo. Você não sabe da minha história. Vênus grita de volta: Eu falo como eu quiser com você. Você matou meu pai, a Joana, e ainda tentou me matar. A minha vontade é de fazer você apodrecer na cadeia. E é isso mesmo que vai acontecer.
Brenda perde a paciência e acerta um tapa na cara de Vênus e afirma: "Isso nunca vai acontecer, sua nojentinha." Mas Vênus revida o tapa na hora e avança em cima dela, derrubando Brenda no chão. A mocinha retruca: "É aí que você se engana." A polícia chega no restaurante nessa mesma hora e dá voz de prisão para Brenda, deixando a socialite desesperada. Vênus afirma que isso ainda é pouco para ela e que ela merece muito mais. E Brenda grita dizendo que isso não vai ficar assim, mas é arrastada para a viatura, enquanto Léo se entristece ao ver a mãe daquele jeito. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.